Eu sou o Luiz Gama e pode me chamar de seu amigo. Eu falo e nego duvida. Na boca de quem não presta, o que é bom nunca tem valor. É esse o ditado. Na boca de quem não presta, o que é bom nunca tem valor. Tô aqui para conversar contigo. Vamos conversar. Nós dois, olho no olho, você olhando no meu olho, a respeito desta farsa, desta fantasia, dessa peça de ficção 100% diabólica que foi publicada contra mim, contra minha esposa, contra pessoas sérias do estado de Goiás, por uma publicação nacional sem vergonha, sem moral e 100% comprometida com o que há de pior na política nacional, comprovadamente. Uma farsa que eu vou discutir contigo agora não se sustenta de forma alguma. Eu já vi coisa feia, eu já vi a armação da pior espécie na política desse estado e desse país, mas nunca tinha sentido na alma, no coração, algo tão sórdido, tão feio, tão podre como essa dita reportagem publicada na revista Carta Capital desse final de semana envolvendo o meu nome, da minha esposa e de pessoas queridas, amadas, respeitadas aqui no estado de Goiás. Eu anotei 10 pontos para discutir contigo, para discutir com você que está me vendo agora e te mostrar que essa farsa não se sustenta de forma alguma, essa sórdida armação não se sustenta de forma alguma. Para as pessoas razoavelmente inteligentes, nem precisa dizer nada. Nem precisa dizer nada. Por quê? Porque nitidamente está, claro está, que tudo não passa de uma grande armação, de uma grande sacanagem política contra mim e principalmente contra o governo e contra o governador de Goiás. Eu anotei 10 pontos na farsa, 10 pontos nessa podridão que eles estão chamando de matéria denúncia para discutir contigo. O primeiro ponto é isso, é uma peça de ficção. Uma verdadeira peça de ficção. Uma história que, inclusive, a Carta Capital nem dá conta, nem tem como construir. A montagem é desgraçadamente horrível que a Carta Capital não tem como. Não há ninguém na redação da Carta Capital com capacidade, com meios para construir, para montar aquele enredo, para construir aquela história visivelmente caluniosa. Aquilo está na revista Carta Capital é com toda certeza uma história, minha gente, montada aqui em Goiás, em algum escritório, algum fundo de quintal, por mentes malignas, diabólicas, comprovadamente conhecidas, que estão aí agindo há muito e muito tempo na política de Goiás. Se não vejamos, por que essa matéria não foi publicada pela Globo, pelo jornal O Globo? Há mais ou menos um mês, eu denunciei no site canalgama.com, o repórter, o jornalista, o radialista Cleuber Carlos denunciou também no blog do Cleuber Carlos que há um mês o jornal O Globo me ligou para autoridades no estado de Goiás dizendo ter recebido esse material, essa imundície que a Carta Capital diz ser denúncia. Por que o Globo? Por que outros veículos nacionais onde tentaram emplacar essa imundície contra mim, contra a minha esposa, contra outras autoridades em Goiás, por que outros veículos não quiseram publicar essa imundície? Essa nojeira, essa baboseira? Porque evidentemente perceberam que aquilo era uma farsa, uma peça de ficção, uma história montada, um enredo construído com o endereço certo de atingir, de fazer sangrar o governo e o governador de Goiás. Por que esses outros veículos nacionais, como o Globo, através do repórter Chico Góes, por que esses veículos e outros, onde a matéria, a denúncia, há mais de mês tem sido apresentada, tem sido oferecida, nunca quiseram publicar? Porque sabem que aquilo é uma imundície. Por que só lhes restaram a essas mentes criminosas a revista Carta Capital? Porque a história dela mostra que só tinha esse caminho para uma imundície desse tamanho, para uma montagem desgraçadamente infeliz, com essa qualidade, só poderia ser publicado lá, numa revista chamada de panfleto petista, de panfleto esquerdista.
Claro está. Só sobrou você, não é, Carta Capital? Só sobrou você no Brasil inteiro, nenhum veículo nacional, nem a Globo, nem o Globo, nem outros veículos nacionais quiseram publicar essa imundícia. Só restou você, não é, Carta Capital? Só restaram vocês da Carta Capital capazes de aceitar uma safadagem, uma molecagem. A minha indignação, ela não tem fim. Tamanha sacanagem. E vamos tocando em outros pontos. Por que a denúncia só foi feita ao Ministério Público Federal? Depois de ter chegado no Globo, em outros veículos nacionais, Folha, Estadão e na própria Carta Capital. A Carta Capital divulgou a capa na quinta-feira. Hélio Telho, procurador do Ministério Público Federal, publicou nota oficial, através da sua assessoria, no site do Ministério Público Federal, no site canalgamba.com, você confere isso lá, que ele só recebeu esse material na sexta-feira. Ora, como é que a denúncia só foi feita, só foi entregue pelo denunciante Gersilei, o vice-presidente do PRP, funcionário da Canal Vídeo, assessor, braço direito de Jorcelino Braga, né, notadamente desafeto do governo de Goiás, do governador, de muitas autoridades do atual governo? Por que esse cidadão me entrega a denúncia ao Ministério Público Federal depois de ter enviado, oferecido graciosamente esse material a vários veículos de comunicação e à própria Carta Capital? Por quê? Por que só conseguiram a Carta Capital? Por que a denúncia só foi feita ao Ministério Público Federal depois que a revista recebeu o material e publicou a denúncia? A farsa não se sustenta, meus amigos. A farsa não se sustenta em ponto nenhum, de forma alguma. Vamos conversar nós dois aqui, gente. Vamos conversar nós que somos razoavelmente inteligentes. Olha no meu olho. Vamos conversar razoavelmente, dentro da lógica. Ora, por que é que um governador iria montar uma central de grampos, uma central de espionagem, procurando eu, um radialista, um simples radialista, um semi-analfabeto digital, para comandar um esquema desses? Ora, todo mundo sabe que Marconi Perillo, todo mundo sabe que o governador de Goiás é um homem muito inteligente. Ele seria burro? Ele seria imbecil? Qual é a lógica? Qual é a lógica? Se ele quisesse, se uma pessoa qualquer, se um governador qualquer com o mínimo de inteligência quisesse, vamos dizer, em hipótese, criar uma central de... ia botar alguém, um semi-analfabeto digital para cuidar disso? Qual é a lógica disso? Isso é uma palhaçada. Outra coisa, alguns pontos, algumas pessoas citadas no lamaçal, que a Carta Capital diz ser matéria denúncia. Eu anotei aqui. Para que grampear um homem como Nion Bernais, né? Quase 90 anos de idade, fora da vida pública? Qual é a lógica disso? Que imbecilidade é essa? Que palhaçada é essa, minha gente? Bota a sua inteligência para funcionar, ora pois. E ainda, que falta de lógica é essa que, segundo a revista, o grande esquema central de grampos, inicialmente era paga pelo Zé Luiz Bittencourt, o ex-presidente da GECOM, depois passou a ser paga pelo secretário Sérgio Cardoso. Qual é a lógica disso? Ora, que imbecilidade é essa, meu Deus do céu? Isso nitidamente é para atingir pessoas ligadas ao governo de Goiás. É a tentativa esdrúxula, diabólica, de linkar autoridades, pessoas ligadas ao governador, a uma possível ação ilícita. Palhaçada da pura. Não há o menor cabimento, não há a lógica para isso, ora pois. E ela não se sustenta, tem outros pontos. Tem outros pontos. Isso atinge os desafetos. Observe o Sérgio. O Sérgio é um crítico duro, um defensor de primeira hora do governo, do governador, e um crítico duro, ácido, das ações, né, da oposição aqui em Goiás. E o Zé Luiz Bittencourt, como ex-presidente da GECOM, evidentemente que desagradou muito desses caras que estão na oposição ao governo de Goiás hoje. Evidentemente que muita mente podre que está por trás dessa armação tentou faturar a GECOM, tentou faturar o governo de Goiás e com certeza não deve ter conseguido, ora pois.
Não há a menor lógica para a participação deles, né, num esquema desse, da forma como eles colocam. Isso é uma imbecilidade sem tamanho. A farsa não se sustenta por outros pontos, tá? Por que é que eu grampearia? Qual é a intenção de grampear o apóstolo César Augusto? O diretor-geral do Sistema Fonte de Comunicação, o deputado estadual Fábio Souza? São pessoas do meu coração. São líderes espirituais meus, são amigos, são companheiros. Não, passou a espioná-los, passou a grampeá-los depois que foi demitido. Demitido escambau, demitido da onde, ô cara pálida? Como é que você é demitido de um local quando você não é funcionário? Eu nunca fui funcionário da Igreja Fonte da Vida, nunca fui funcionário da televisão Fonte TV, nunca fui funcionário de Rádio Aliança, nunca fui funcionário do Sistema Fonte de Comunicação. Eu lá sempre fui colaborador, por amor, por paixão, a um projeto. Apóstolo César, deputado Fábio, são meus amigos, são meus irmãos, são meus líderes espirituais. Você está entendendo? Eu nunca fui empregado, não tenho contrato de trabalho, nunca tive. Nenhum contrato de trabalho com o Apóstolo César, com Fonte TV, com Rádio Aliança, com o Sistema Fonte, nada, fui colaborador. Eu fazia o programa Politeia, que eu criei o nome, aliás, criei o nome Fonte TV, criei muita coisa lá, muitos programas. Eu fazia o programa Politeia, fazia a produção, fazia a apresentação do programa Politeia, graças a Deus, um grande sucesso. Aliás, sucesso da minha parte, sucesso da minha esposa, talento para comunicar é o início de tudo. Por quê? Porque o sucesso, o talento incomoda minha gente, incomoda demais os canalhas e principalmente os incompetentes. Então, nunca fui demitido de Fonte TV, de Sistema Fonte de Comunicação, coisíssima nenhuma, nunca fui empregado lá, eu fui colaborador, fazia o Politeia, como estava dizendo, sem salário, sem contrato de trabalho. Fazia o programa jornalístico na Rádio Aliança AM 1090, também por colaboração. Colaborei orientando jornalistas, criando programas, criando uma estrutura. Lá na Fonte TV, o meu programa de esportes, o Papo de Bola, é um programa independente, terceirizado, sempre paguei, nós temos os contratos assinados, eu comprando e pagando o horário. E buscando apoio cultural, buscando apoio na iniciativa privada, buscando apoio onde todo mundo vai buscar, em prefeitura, em governo de Goiás, em empresas, enfim, onde todo mundo vai procurar apoio cultural e patrocínio, porque lá é a Fonte TV, onde o programa Papo de Bola, programa terceirizado é apresentado, lá é uma emissora educativa. Você não pode vender espaço publicitário. Lá nós buscamos apoio cultural e patrocínio. Então, eu nunca fui funcionário do Apóstolo, nunca fui funcionário do Fábio, nunca fui funcionário do Sistema Fonte de Comunicação. Eu sempre fui um colaborador. E quando estava ficando difícil para o Apóstolo, devido a críticas, reclamações, perseguições, em função da minha presença lá, eu o procurei, eu disse: Apóstolo, é melhor que eu saia, já está todo mundo orientado, há uma estrutura formada diante de Deus, diante da luz. Eu te digo, você que está me assistindo agora, cheguei, ele disse: é melhor que eu saia, para que a estrutura, para que nada aqui seja prejudicado. Ainda que de forma injusta eles faziam críticas, porque durante toda a minha ação na rádio, na Fonte TV, não há um desvio de conduta menor, não há um desvio de conduta. Não há uma ação político-partidária minha, embora todo mundo saiba que eu sempre tive posicionamento e tenho mesmo e acabou. Nunca. Tanto é verdade que o deputado estadual do PT, Mauro Rubem, o crítico mais ácido do governo, tá gravado aí na televisão, pega lá, tá gravado. Ele disse várias vezes no Politeia que a imprensa de Goiás era sacana, que a imprensa de Goiás não lhe dava o devido respeito, não lhe dava o devido espaço para discutir as críticas. E ele disse que o Politeia, que eu produzia e apresentava, era o único programa que lhe dava o devido espaço e que lhe convidava sempre. Ele é, na história do Politeia, um dos políticos que mais foram convidados e que mais participaram, porra. Desculpe o palavrão, eu sou assim mesmo.
Ele disse isso, está lá com a voz dele, que Anhanguera, que TBC, que Serra Dourada, que Record, ninguém dava a ele o espaço que eu dava, que a Fonte TV dava, pra gente discutir política, de maneira tranquila, com posicionamento, sem ninguém esconder nada, tudo às claras, tudo na maior transparência. Lá eu defendia meus pontos de vista, fazia crítica ao PT nacional, ao governo, ele defendia, e os outros participantes, doutor Giovanni, pastor Roberto, todo mundo, as pessoas, através das redes sociais, do telefone ao vivo, tudo muito claro, tudo 100% transparente. Então, lá a minha ação como profissional não tem um arranhão, não tem um arranhão. Ocorre que nas redes sociais, aí sim, com liberdade total, eu sempre me posicionei, aí de maneira dura, de maneira ácida, ao meu estilo, que você sabe, há 32 anos estou no ar aqui em Goiânia, há 32 anos estou no ar aqui em Goiânia. Aí nas redes sociais, minha crítica sempre foi dura, foi sempre pesada, até porque eles sempre deram motivo para crítica, em função de tamanha, de grandiosa incompetência, ponto. Então nunca fui demitido de nada. Que motivo eu teria, para grampear, para espionar meu líder espiritual, meu irmão, meu amigo, apóstolo César, deputado Fábio? O Fábio sabe, o apóstolo sabe, se vocês não sabem, fiquem sabendo. Eu fui. Talvez só tenha uma pessoa no mundo que trabalhou mais para Fábio Souza ser candidato a prefeito de Goiânia pelo PSDB. Mais do que eu, provavelmente só o próprio Fábio. O pai dele não trabalhou o tanto que eu trabalhei para que ele fosse candidato. Nem pai, nem irmão, nem mãe, nem sogro, nem um bispo, nem um pastor, nem ninguém. Nem ninguém. Provavelmente só ele trabalhou mais do que eu. Quantas vezes eu enchi o saco de amigos meus, de pessoas, né, do PSDB, em todos os níveis, até do governador, para que ele, Fábio, fosse emplacado como candidato. Enchi o saco. Chegou ao ponto de muitos desses caras, dessas pessoas, né, vazarem de mim, de uma certa maneira, me evitarem. Para quê? Lá vem o Gama de novo, encher o saco para botar o Fábio como candidato do PSDB. Lá vem o Gama para defender essa ideia. Defendi mesmo, com alegria no coração, com alma, com transparência, com vontade. Por quê? Porque sempre acreditei nele, sempre acreditei no Fábio, no projeto dele. Continuo acreditando. O Fábio é um cara fantástico, um dos políticos que mais crescem aqui no estado de Goiás. E vai a lugares altos e vai muito longe na política, porque tem conteúdo, tem competência. Então, essa é uma história que não bate, nunca fui demitido porque nunca tive contrato de trabalho. Alguém pode me achar, mas você trabalhava de graça? Sim, daí. Trabalhei de graça para Jorge Cajuru na Rádio Cá do Brasil, 1 ano, dado de graça, tanto que quando eu tive um problema de saúde com meu filho Guilherme, um problema gravíssimo, Cajuru chegou na minha casa com um talão de cheques, me entregou, falou, Gama, tá aqui, ó. Tá aqui, gaste o que você quiser. Você trabalha de graça pra mim há 1 ano, nunca me cobrou um salário. O que precisar, assina o cheque aí, faça o que tem de fazer de exame do seu filho Guilherme e pronto, acabou. Saí do Cajuru porque vi coisas erradas nele, uma série de injustiças, maluquices, defeitos que todo mundo que conhece o Cajuru sabe que ele tem e que trabalham contra ele mesmo, por isso mesmo pedi demissão no ar, saí, encerrei essa história com ele e pronto, acabou. Lá no Sistema Fonte também fiz isso. Trabalhei pelo projeto. Não tem contrato de trabalho, nunca tive carteira assinada, então nunca fui demitido de nada. Como é que você vai ser demitido num lugar que você não é empregado, pô? Me ajuda aí. Então, não se sustenta também nesse ponto. Outro detalhe que eu anotei aqui. A Eni nunca pediu pra ninguém limpar nome meu nem dela em Serasa. Que palhaçada é essa, minha gente? Isso é uma grande balela. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência sabe que isso é uma grande balela. Sabe que isso não existe. Ninguém consegue vai fraudar a Serasa? Que palhaçada é essa? Que porra de idiotice é essa, minha gente? Tanto é verdade que a própria Eni, tadinha, ainda tem restrições hoje no Serasa em função de dificuldades econômicas que ela e eu temos. Sim, tem muita gente que pensa que eu ganho rios de dinheiro por aí. Que mané rios, rapaz? Que mané rios? Passa amanhã. Sou um trabalhador, um cara que guerreia, que trabalha 18, 19 horas por dia para ter uma vida razoavelmente digna, e ainda assim nós temos enormes dificuldades financeiras e econômicas, Eu não tenho carro quitado, não tenho casa quitada, tem muito vagabundo, muito pilantra aí, inclusive a serviço dessa corja que anda por trás dessa imundície da Carta Capital, que tem casa em condomínio fechado. Agora, não tem renda para explicar isso não, mas tem casa, tem carro zero. Não, a minha vida é um livro aberto.
totalmente aberto. Eu tenho um grave defeito. A Eni cobra isso muito de mim. Gama, tudo que você faz demais. Tudo que você faz, você exagera. É o meu jeito. É porque tudo que eu faço com paixão. Eu faço com amor. Eu não faço nada por fazer. Nada que eu faço por fazer. Tudo eu faço com paixão. Tudo eu faço com alegria. Tudo eu faço com 100% de dedicação. E esse talvez seja um gravíssimo defeito que eu tenho, mas vou morrer com ele. Então não tem essa conversa essa merda de hacker para limpar nome meu, para limpar nome dela. Que merda é essa? Que palhaçada é essa, rapaz? Para com isso. Para com isso, cidadão. Vamos lá. E a inclusão de nomes, como do Elano Garcia, do Mabel, do Gilvane Filipe, até do Cachoeira. Para que isso? Para jogar eu, a Eni, contra algumas pessoas dessas aí que são amigos nossos. Né? O próprio Túlio Isaac. Que merda é essa? Que palhaçada é essa? Para começar. Desses aí todos são meus amigos, exceto o Cachoeira, que eu nunca vi. Não sei quem é. Não sei quem é. Não tem nada a ver com vida de Cachoeira. Não quero ter. Ele segue a vida dele para lá, eu sigo a minha para cá. Eu nunca me sentei com Cachoeira. Sempre ouvi falar dele. Sempre ouvi falar. Conheço pessoas que falam a vida inteira do Cachoeira, até dizem muito bem dele, que é um homem bom, que é digno, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Nunca tive, né, a oportunidade de sequer sentar com esse cidadão. Agora, essas outras pessoas envolvidas como possíveis vítimas de grampo são pessoas da minha amizade, com pessoas do meu relacionamento, ou profissional, ou institucional, ou mesmo íntimos. Como é que eu vou mandar grampear Elano Garcia, coitado? Meu amigo, meu irmão, tá toda hora aqui em casa, batendo papo, trocando ideias. Que palhaçada é essa? Eu convido toda hora para dentro da minha casa. Ele me convidou para ser candidato a deputado estadual, o que eu quiser, lá no partido dele, lá, no PHS. Ora, pois. E as funções da farsa, as funções dessa armação, dessa peça de ficção diabólica, estão muito simples. Muito simples. Basta ver quem está denunciando, basta ver quem está por trás disso, quem está alimentando essa desgraça, essa grande mentira. As funções são, por exemplo, criar um elo entre algo ilícito e o governo e o governador Marconi, coitado. Por quê? Porque eles não admitem o sucesso que o governador Marconi Perillo vai fazer nesse terceiro governo. Depois pegaram uma terra arrasada, que muitos dos que estão por trás dessa armação aí deixaram aqui em Goiás. Depois de consertar a lambança, muita merda que eles deixaram. Depois de passar pela turbulência da outra sacanagem que foi aquela história com o Cachoeira, recuperar a sua imagem, a imagem do governo, conquistar, inclusive do governo federal, confiança total, da Secretaria do Tesouro Nacional, confiança total, a ponto dele, governo de Goiás, né, ter sido autorizado a buscar uma série de empréstimos, investimentos para mudar a vida de vocês, goianos, de nós todos aqui em Goiás. Enfim, depois que eles vislumbram que o Marconi Perillo vai arrebentar a boca do balão, né, tem muita coisa pronta, sendo feita e que vai completar antes de terminar esse governo. Depois de perceber esse sucesso irreversível que o Marconi vai fazer ainda nesse terceiro governo, aí eles tentam fazer com que esse governo sangre, com que o governador sangre, com um escândalo desses, uma central de grampos, uma grande fantasia, pura inveja, pura sacanagem dos adversários do governador. E aí tentam desta maneira, em função dos meus posicionamentos. Tem gente que pensa que eu tenho relacionamento íntimo com o governador, com essas pessoas do governo. Minha gente, eu tive com o Zé Luiz Bittencourt, quando presidente da GECOM, umas 2 ou 3 vezes no máximo, se tanto. Eu tive com o Sérgio Cardoso umas 4 ou 5 vezes, lá no local de trabalho dele, se tanto, as 4 ou 5 vezes, se tanto. Eu não tenho intimidade, eu tenho paixão, eu tenho posicionamento, e a forma como eu me posiciono, como eu me mostro, às vezes pode até transparecer, né? Uma grande intimidade, isso, aquilo outro. E tem gente viajando na maionese. Né?
Eu queria convidar você que me conhece, você que me acompanha há 32 anos, a raciocinar comigo e perceber que não tem fundamento nenhum essa matéria, essa imundícia, essa peça de ficção, essa armação, essa montagem grosseira. Isso vai ficar provado ao final das investigações, que tudo isso tem apenas essa função, uma grande armação política. Sabe por quê? Porque esses caras que hoje opõem a Marconi Perillo são muito ligados à esquerda. E eles são ensinados, é um fundamento de Antônio Gramsci, é o chamado gramscismo. Fale do inimigo seu, do seu adversário, aquilo que você é. Então, quando eles me acusam de Grampo, quando eles acusam pessoas sérias, autorizadas, pessoas sérias, autoridades, respeitadas nesse estado de ilícito, eles acusam daquilo que eles são. Eles são ensinados. Essa é a lógica comunista, essa é a lógica socialista, essa é a lógica esquerdista do ponto de vista da ação política. Você tem que acusar o seu inimigo daquilo que você é. É isso que eles fazem. Então, quando eles me acusam de sujo, sujos são eles. Quando eles me acusam de grampos, grampos são eles. Vamos ver quem é que resiste a uma investigação. Vamos ver quem que resiste a uma investigação séria. Vamos ver quem é que resiste a uma investigação aprofundada do Ministério Público em Goiás, do Ministério Público Federal, Polícia Federal, de quem quer que seja. Vamos ver quem é que suporta uma investigação aprofundada nessa história toda. Se sou eu ou se são eles. Vamos ver. Vamos ver quem é que se sustenta. Vamos ver quem é que suportam. Eles não suportam, é o meu estilo de criticar. É o meu estilo de criticar, de mostrar incompetência, sacanagem, malandragem deles. Inventaram agora a tal da carreata, a tal da caravana da oposição. Uma vergonha, a última agora com 12 pessoas que a dona Iris fez. Isso é que eles matam. Isso é que eles matam de inveja, de ciúmes e de desespero, pô. Tudo que eles fazem não dá certo. Não dá certo. Tudo que eles fazem não dá certo, não cola. Por quê? Porque são incompetentes. Eles não têm moral, eles não têm credibilidade e não tem povo. Não tem gente. Até porque eles não gostam de povo, eles não gostam de gente. Até gostar de povo eles gostam, multidão. Agora de gente eles nunca gostaram. Eu queria, para finalizar, dizer a você que não caia nesse marketing do mal. Isso é marketing do mal. Não caia nessa armação, não caia nessa armadilha. Eu sou limpo, eu estou limpo, eu sou da luz, eu sou do bem. Eles é que são do mal. Eles é que são os canalhas, eles é quem são os bandidos. E a minha indignação não acaba aqui, não para aqui nesse vídeo, nas minhas explicações no site canalgama.com. Não. A minha indignação vai à justiça, vai buscar reparação, vai buscar todas as providências como eu fiz. Assim que me disseram que alguém estava com ditas DMs minhas, eu fui à polícia, fiz denúncia, pedi providências e as quero agora muito mais. Muito mais. Pessoas, instituições, revista, repórter, denunciante, o escambau. Quem está por trás dessa quadrilha? Aí sim, quadrilha tá onde foi feita essa maracutaia, essa sacanagem, essa armação política contra mim e contra pessoas ligadas ao governo de Goiás. Mas o mal não impera contra o bem. Trevas não prevalecem contra a luz, eu sei disso, eu tenho provas disso. Vou passar, ainda que com todos os desgastes, vou passar, vou seguir em frente, vou vencer mais essa batalha e vou assistir de camarote a queda de vocês, seus canalhas. Vamos ver quem suporta uma investigação aprofundada, detalhada, honesta. Vamos ver. Para quem está perdido, qualquer vereda é caminho. Eu falo, nego do vida. Eles estão perdidos. Estão buscando a vereda da bandidagem, da canalice, da farsa, da ficção, da armação diabólica. Mas esse caminho vai levá-los diretamente para casa, para o inferno. Eu tenho certeza disso. Confie em mim, meu amigo, minha amiga. Você que me acompanha, confie em mim. Pode confiar, eu sou o velho, imbecil, otário Luiz Gama de sempre, mas meu coração é aberto, minha alma é aberta, tá bom? Vejam a minha vida, vejam a simplicidade com que vivo, vejam as minhas contas, vejam, né, os meus telefones,
Vejam meu sigilo telemático, vejam o que quiser, com alegria. Com alegria eu escancaro tudo isso. Mas eu continuo sendo o velho e imbecil Luiz Gama de sempre, apaixonado por tudo aquilo que acredita. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Ao final de tudo isso, 100%, pode ter certeza, estará provado que sou limpo, que a Eni é limpa, que somos do bem e que eles que nos acusam, aqueles que levantam essa imbecilidade, essa farsa sem tamanho, é que são os canalhas, é que são os verdadeiros demônios. Eu falo e nego duvida.